Meus amigos e minhas amigas, aqui estamos nós de novo para mais um encontro com vocês do nosso curso 3 em 30 da Oscar Cursos. Para quem não me conhece, meu nome é Abacuque Wellington Sodré e eu vou ministrar para vocês aqui o curso de Ética Jurídica, Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Hoje nós vamos tratar especificamente da nossa primeira aula de Direito Material do Trabalho. Então nós vamos estudar 3 meses em 30 dias. Se você ainda não se inscreveu no canal, te convido a se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, ativando o sininho e também preenchendo o formulário no link da descrição desse vídeo, porque você vai conseguir aqui o fornecimento de um material de questões para você estudar durante esses 30 dias e inteiramente gratuito. Então, se você quer atingir os seus objetivos estudando por questões, basta preencher o formulário no link da descrição. Pois bem, dito isso, para quem não me conhece, meu nome é Abacuque Wellington Sodré e eu vou ser aqui professor de vocês de Direito do Trabalho. Vamos então analisar questões fundamentais que envolvam hoje questão da remuneração, das horas extras e das horas in itinere. O seu examinador, ele te cobra questões importantíssimas, questões que envolvem especificamente, inclusive, a sua atualização com relação à atualização da legislação. Então vamos tocar aqui o nosso encontro. Primeiro ponto, vamos lá para a nossa questão. Questão de número 1, ela é uma questão extraída do exame número 29 da OAB. E ela trata, aqui como nós falamos, dos temas de remuneração, salário, horas extras e horas in itinere. Fábio, então o nosso enunciado começa com Fábio, trabalha em uma mineradora como auxiliar administrativo. Então a função dele é auxiliar administrativo. A sociedade empresária, espontaneamente, sem qualquer previsão em norma coletiva, fornece, então lá, espontaneamente, mera liberalidade, fornece ônibus para deslocamento de funcionários para o trabalho, já que ela se situa em local cujo transporte público modal passa apenas em alguns horários, de forma regular, porém insuficiente para a demanda. O fornecimento do transporte pela empresa é gratuito e Fábio despende cerca de 1 hora para ir e 1 hora para voltar do trabalho no referido transporte. Além do tempo de deslocamento, Fábio trabalha em uma jornada de 8 horas diárias. Então ele gasta 1 hora para ir, 1 hora para voltar e 8 horas, ele gasta então 10 horas. Com 1 hora de pausa para repouso e alimentação. Então 11 horas, são 9 horas, 8 horas de trabalho, 1 de pausa e 2, 1 para ir e 1 para voltar. E ele procura você como advogado, a fim de saber se possui algum direito a reclamar perante a Justiça do Trabalho. Lembrando que o intervalo para almoço e refeição, nos termos do artigo 71 da CLT, ele não é contado para efeitos de jornada de trabalho. Lembrando, esse é um ponto importante. Considerando que Fábio foi contratado em dezembro de 2017, bem como a legislação em vigor, assinale a alternativa correta. Fábio faz jus a 2 horas extras diárias, em razão do tempo despendido pelo transporte. Então aqui ele entende que as 2 horas de transporte seria objeto de horas extraordinárias. Aí a pergunta, essa resposta está correta? B. Fábio faz jus às horas extras, pois o transporte não faz jus às horas extras porque o tempo fornecido, pois o transporte fornecido era gratuito. A mera gratuidade do transporte não enseja horas extras? É isso que eu gostaria que você refletisse. C. Fábio faz jus às horas extras porque o transporte público era insuficiente, sujeitando o trabalhador aos horários estipulados pelo empregador. Então, pela insuficiência do transporte público, dá direito às horas in itinere? D. Fábio não faz jus às horas extras porque o tempo de transporte não é considerado tempo à disposição do empregador. O tempo de transporte não é considerado à disposição do empregador? O que o nosso amigo, nossa amiga, aqui o nosso examinador gostaria que você tivesse atenção? Ele gostaria que você, ao analisar essa questão, você tivesse em mente a alteração legislativa trazida pela Lei 13.467. Então, a Lei 13.467 de 2017, ela alterou o parágrafo 2º do artigo 58 da CLT, que regia na sua redação original, a questão das horas in itinere.
Lá na sua redação original, dizia que se o transporte fosse insuficiente, mesmo que ele fosse fornecido pelo empregador, se ele fosse insuficiente o transporte, esse tempo seria considerado, então, horas extraordinárias, horas in itinere. Mas veio então a Lei 13.467, que operou a reforma do direito do trabalho e do processo do trabalho e estabeleceu a nova redação do parágrafo 2º, que diz que o tempo destinado pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho, para ida e retorno, caminhando por qualquer meio de transporte, inclusive fornecido pelo empregador, não será computado por jornada de trabalho, por não ser tempo à disposição do empregador. Então, durante o percurso, não é tempo disponível para o empregador. Daí, então, com essa nova redação, não poderia ser considerado como horas in itinere, então, o período de despendido por Fábio até a sua efetiva chegada ao posto de trabalho e o retorno. Então, nesse sentido, se nós avaliarmos cada um dos itens aqui propostos, nós temos então que Fábio faz jus às horas extraordinárias em razão do tempo despendido pelo transporte? Não, com base no parágrafo 2º do artigo 58, dada pela nova redação, então, da lei 13.467 de 2017, não seria possível, então, a imputação de horas extras à empresa, ao empregador, em decorrência de não ser tempo à disposição. Então, logo a não seria correta. Fábio não faz jus às horas extras, pois o transporte fornecido era gratuito. Não é a gratuidade que determina se é horas in itinere ou não. Então, essa não seria a resposta correta. Então, não faz jus às horas extras. Se você só ler até aqui, você pensaria que é a resposta correta. Mas essa não é a resposta correta. Por quê? Porque não é a gratuidade o elemento essencial. Item C. Fábio faz jus às horas extras porque o transporte público era insuficiente, sujeitando o trabalhador aos horários estipulados pelo empregador. Não, o nosso problema diz que existia até transporte público, ele era insuficiente, mas isso não seria causa para supressão. Inclusive a súmula 90 do TST entende que não é pela mera inexistência ou talvez inexistência do transporte público, não dá aso à concessão de horas in itinere. Então, conjugado o artigo 58, parágrafo 2º, com a súmula 90 do TST, essa resposta também não seria correta. A resposta correta aqui que o seu examinador estaria preocupado com a sua atualização da legislação e adequação à reforma do trabalho, então você teria que responder: Fábio não faz jus às horas extras porque o tempo despendido do transporte não é considerado tempo à disposição do empregador. Parágrafo 2º do artigo 58 da CLT, com redação dada pela Lei 13.467. Pois bem, então, nesse caso, o examinador queria que você respondesse com base na reforma. Então, é importantíssimo. Pensou em questões de remuneração, horas extras e a questão sobre o próprio questão salarial, pensa também nas questões da reforma. Então, lembrou em horas in itinere, não são consideradas horas à disposição do empregador, por isso não constituem horas in itinere a questão das horas do tempo do deslocamento entre a residência do empregado e o seu local de trabalho, e do local de trabalho até a sua residência. Vamos para a nossa próxima questão, então? Nossa próxima questão também trata de remuneração e salários e horas extras. Ela é uma questão do item 27 aqui. Uma questão importante. Renato trabalha na empresa Ramos Santos Limitada, exercendo a função de técnico de manutenção. De segunda a sexta-feira ele trabalha das 8 às 17, com uma hora de almoço, e aos sábados das 8 ao meio-dia sem intervalo. Ocorre que, por reivindicação dos funcionários, a empresa instituiu um culto ecumênico toda sexta-feira, ao final do expediente, cujo comparecimento é facultativo. O culto ocorre das 17 às 18 e Renato passou a frequentá-lo. Diante dessa situação,
Na hipótese de você ser procurado como advogado em consulta formulada por Renato sobre a jornada extraordinária, considerando o enunciado e a legislação do trabalho em vigor, assinale a alternativa correta. Qual é a alternativa correta, pessoal? Vamos lá. Renato não faz jus a qualquer valor de horas extras. B. Renato tem direito a uma hora extra semanal, pois o culto não instituído foi instituído pela empregadora. C. Renato tem direito a uma hora extra diária, de segunda a sexta-feira, em razão do horário de trabalho das 8 às 17. D. Renato tem direito a 9 horas semanais, sendo 5 de segunda a sexta-feira e 4 aos sábados. Vamos entender então qual é a resposta correta? O que o examinador queria que você levasse em consideração? Primeiro, lembra, o período de intervalo intra-jornada, lá o período para almoço e descanso, refeição e descanso, ele não é considerado para efeito de jornada. Então ele trabalhava da segunda a sexta, das 8 às 17. Nesse período, então, com uma hora de descanso para almoço e descanso. Então, uma hora de intervalo entre a jornada. Esse intervalo, regulado pelo artigo 71 da CLT, ele não é considerado para efeitos de jornada. Então, se você observar, Renato trabalha das 8 às 17, segunda a sexta, ele trabalha 8 horas diárias. Essas 8 horas vezes 5 dá 40 horas. E mais 4 horas no sábado, das 8 ao meio-dia. Então ele trabalha 44 horas semanais. Em regra, aqui você observou, nos termos do artigo 7º, inciso 13 da Constituição, ele não teria direito às horas extras porque, primeiro, ele não trabalha em jornada superior a 8 horas diárias. Lembrando o limite do artigo 59, que estabelece até 2 horas diárias, e a questão das 44 horas semanais. Lembrando que 44 horas semanais no inciso 13 do artigo 7º da Constituição Federal, e também é importante observar os artigos 58 e 59 da CLT, além do artigo 71. Lembrando que o culto ecumênico é um ato facultativo que não tem relação com o trabalho, então como não tem relação com o trabalho e não foi imposto pelo empregador, então não se computa para efeito de jornada. Então, nesse sentido, como ele trabalha 44 horas semanais, e lembrando que o artigo 71 estabelece que o intervalo para repouso e alimentação será no mínimo de 1 hora e no máximo de 2, desde que a jornada seja superior a 6 horas. Então, de sábado, como a jornada só é de 4 horas, não haveria direito também de Renato gozar ali de intervalo, esse intervalo do artigo 71. Pois bem, observando essa análise e as questões, nós temos o seguinte: Renato não faz jus a qualquer valor de horas extras. Esta é a resposta correta. Então, você teria encontrado com base na legislação essa resposta. Mas por que as outras respostas não estariam corretas? Vamos lá. Renato tem direito a 1 hora extra semanal, pois o culto instituído pela empregadora. Não se trata de ato obrigatório, foi um ato facultativo e não se computa para efeito de jornada. Logo, não seria a resposta correta. Renato tem direito a 1 hora extra diária, de segunda a sexta-feira, em razão do trabalho das 8 às 17. Lembrando que o intervalo do artigo 71 ele não é computado para efeito de jornada de trabalho. Logo, ele não seria, então ele não trabalharia 9 horas diárias, ele trabalharia 8 horas diárias, com um intervalo de 1 hora, que não é computado para efeito de jornada. Pois bem, e a hipótese da linha D, ela é correta ou não? Não é correta porque Renato tem direito a 9 horas extras semanais, então não tem direito às 9 horas extras semanais porque o intervalo do artigo 71 não é computado para jornada, e logo as 4 do sábado são normais, completam a jornada de 44 horas semanais. Meus amigos e minhas amigas, esse seria a forma como o examinador na área do direito do trabalho cobra você. Ele exige que você leia a legislação e esteja atento. Então é importante ler a Constituição, ler a CLT, as súmulas e OJs do TST.
Eu aguardo você na nossa próxima aula. Não esqueça de ativar o sininho, fazer a sua inscrição aqui no canal e também preencher o formulário para você receber um material inteiramente gratuito. Aguardo você na nossa próxima aula.